pessoal, tudo bem? É um prazer recebê-los aqui no nosso programa do Sol Convida, um bate-papo para falarmos sobre futuros que a gente já pode vivenciar aqui no presente. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma super tendência futurista, que é a sexualidade. O que isso tem a ver comigo, o que tem a ver com você, o que tem a ver com o futuro? A gente já consegue vivenciar só essas tendências futuristas relacionadas a essa parte hoje? Nós vamos descobrir nesse bate-papo. E para isso eu trouxe aqui uma convidada muito especial, estou aqui cheia de honras em recebê-la, é a Elânia, que ela vai se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, o que ela faz, o trabalho dela, e a gente vai seguir na nossa conversa. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, pelo espaço, pela possibilidade de estar aqui, né? Acho que todo momento que a gente pode falar de sexualidade é fundamental, principalmente quando a gente vive um certo tabu para se pensar esse tema, né? Então, o tabu faz com que a gente nem queira falar sobre o assunto. Então, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto que é tão delicado e, ao mesmo tempo, tão importante e necessário. Eu me chamo Elânia Francisca, eu sou moradora do extremo sul da cidade de São Paulo, num distrito periférico chamado Grajaú. E nessa região eu vivo desde criança, né? Nasci no Espírito Santo, numa cidade chamada Montanha, vim para São Paulo bem pequena e já vim direto para morar no Grajaú. E vivo aqui desde então. De formação, eu sou psicóloga, sou especialista em gênero e sexualidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou mestra em educação sexual pela Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, e agora eu estou doutoranda pelo Programa de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da Universidade de São Paulo, a USP. Então, trabalhar a sexualidade é um tema que me encanta, que eu gosto muito. Desde muito nova, eu gosto de pensar sobre questões relacionadas à sexualidade. E eu tenho um projeto chamado Sexualidade Aflorada, no qual eu trabalho questões de sexualidade com foco nas infâncias e adolescências. E, além disso, eu trabalho também no suporte com a Dayana Almeida, que tem um projeto chamado Vulvárias, que produz vulvas educativas para educadoras, educadores que queiram trabalhar essa temática. É isso. Gente, muito legal, incrível assim, seu currículo, seu trabalho. Quero dizer que eu tive o privilégio de conhecer um pouco do trabalho delas na Vulvárias. Gente, assim, vários aprendizados, e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha experiência. Elaine, eu quero, assim, começar falando um pouco da esfera cinematográfica, do quanto eles nos apresentam essa parte da questão da sexualidade. E aí, principalmente quando a gente fala em futuro, a parte da sexualidade está muito relacionada a robôs sexuais, essa parte de realidade virtual aumentada, muito voltada para a pornografia. Nós vamos nos relacionar com inteligências artificiais, como teve aí o filme Her, né, que o cara se apaixona lá pela inteligência artificial. Então, eu gosto muito, assim, da parte cinematográfica, eu acho que eles nos apresentam algumas tendências que vão acontecer ou já estão acontecendo. Porém, é tudo um entretenimento. E eles exponenciam muito algumas coisas. E aí eu quero muito perguntar para você, o que tem de real nisso tudo? O que não é realidade, é só entretenimento mesmo? Só que para isso, eu acho que eu gostaria de entender, e o pessoal aqui que está nos acompanhando também, o que é sexualidade. Está relacionado a sexo, não está? Esse negócio de robô, como é que vai ser isso? Explica para mim. Bom, eu acho interessante quando a gente pensa essa questão do futuro, da tecnologia e da sexualidade, né? Então, acho que a primeira coisa que eu vou falar é o que eu entendo por tecnologia, e aí eu vou falar de sexualidade a partir também da tecnologia.
Então, o que, que é a tecnologia? Eu trabalho com adolescentes e toda vez que eu pergunto, e aí, pessoal, o que, que é tecnologia? Começam a me dizer, são robôs, são programas, é computador, tudo isso é tecnologia. E sim, isso faz parte da tecnologia. Mas será que tecnologia é só isso? Porque eu entendo tecnologia como toda a estratégia criada para resolver, para dar conta de algum problema, de alguma questão. Devido a essa questão cinematográfica que a gente vive, essa grande influência cinematográfica, e aí dando um foco para essas produções hollywoodianas e tudo mais, a gente consegue entender por que que no imaginário das pessoas a tecnologia ainda está atrelada a robô, e só robô. Mas tecnologia é todo recurso criado para dar conta de um problema. Hoje, eu gosto de pensar bastante que existem várias tecnologias de autocuidado, tecnologias que não envolvem necessariamente uma questão no campo da informática, de robôs e tudo mais, né? No campo da robótica, da engenharia mecânica, mas existem tecnologias em saúde, por exemplo. Então, a vacina é uma tecnologia em saúde, né? O aquilombamento é uma tecnologia ancestral de cuidado da saúde também. O que é o aquilombamento? São pessoas negras se juntando para pensar autocuidado, para pensar proteção. Então, tudo isso é tecnologia. Então, se a gente for pensar qual é a tecnologia que vai ser usada no futuro para pensar sexualidade, a gente consegue pensar nas tecnologias de sexualidade de hoje, se a gente entender que sexualidade não é fazer sexo. Fazer sexo é só uma coisinha pequena dentro do que é sexualidade. Sexualidade, se a gente for resumir em uma palavra, a palavra é corpo. Esse corpo, o corpo que você tem, esse seu corpo é sexualidade, porque sexualidade é autocuidado, sexualidade é saúde, sexualidade é afeto, sexualidade é alimentar-se bem, é respirar de uma forma mais saudável, né? Então, muitas pessoas pensam que tecnologia é robô, mas quando a gente está com uma crise de ansiedade, por exemplo, qual é a tecnologia utilizada? Respirar com consciência. Então, respirar com consciência é uma tecnologia de autocuidado. Então, se a gente for pensar que sexualidade é corpo, respirar com consciência é uma tecnologia que já é presente, que será presente ainda, porque precisamos respirar para existir, né, para oxigenar o corpo e tudo mais. E aí, essas questões mais do robô, da informática, enfim, né, de todos esses recursos, eu acredito que existam... esses recursos já estão sendo construídos e já estão sendo usados para se pensar afetividade, né? Desculpa, para se pensar afetividade e para se pensar também convivência e coexistência. Mas, né, esse filme Her, né, por exemplo, como você disse, que é esse homem, e aí quem não assistiu o filme, eu vou dar um spoiler, né? Então, quem não quiser ouvir o spoiler, tape os ouvidos aí, mas é importante a gente saber que nesse filme ele se apaixona por um programa, né? Um programa do celular dele. Então, ele compra o celular, ele compra um programinha lá, que é uma voz de uma voz feminina, e aí ele vai convivendo com aquela voz e se apaixona. Bom, naquele momento, ainda que a gente diga que é uma tecnologia, né, a Siri e outros recursos, né, Cortana, enfim, e nesse filme Her também tem essa questão. E aí, quando a gente vai olhar para essa coisa do apaixonamento, perceba, é um homem, um ser humano, apaixonado por uma máquina. Então, ali naquele momento, o apaixonamento é algo que parte do humano, e não da máquina em si. Então, a gente, por mais que crie-se tecnologias mecânicas, mecatrônicas e tudo mais, ainda a maior tecnologia que nós temos e que sempre teremos é a afetividade. É a afetividade. Então, as tecnologias, elas podem até dar conta, essas tecnologias ditas hollywoodianas, elas podem até dar conta de uma satisfação sexual, mas não uma satisfação da sexualidade, não uma satisfação da afetividade, desse corpo, né? Então, a gente fica sempre com muito medo de, mas serei substituída, né? As relações humanas serão substituídas por relações com robôs, com máquinas.
Não necessariamente, porque a gente sempre vai precisar de afeto para as relações continuarem. E aí, eu não sei se vai existir uma máquina capaz de nos dar afeto. E se ela for capaz de nos dar afeto, ainda tem a gente cultivando afeto dentro da gente. Então, penso que futuramente a sexualidade, a maior tecnologia para se pensar a sexualidade vai continuar sendo a afetividade. E aí é só o corpo humano que vai conseguir produzir mesmo. Gente, que incrível! Nossa, eu super concordo. E aí vou trazer aqui alguns conceitos que não foram estabelecidos por mim, mas por grandes estudiosos. Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele fala muito do poder humano, né, nos próximos anos, porque nós vamos viver e conviver com as máquinas, isso vai ser algo comum e rotineiro, essa tendência tende a crescer, mas justamente por conta disso, desse crescimento, dessa exponencialidade das máquinas, nós humanos precisamos entender ainda mais a nossa humanidade. E entender como esse poder criativo, afetivo, que são as nossas maiores habilidades, poderão reestruturar a forma como eu penso carreira, como eu penso relacionamento, como eu penso trabalho. Então, isso é muito interessante que você falou, que a maior tecnologia que a gente tem é o nosso corpo, é a nossa afetividade. E, gente, se sexualidade é o corpo, assim, como um todo, e aí eu quero trazer um conceito do Harari, né, o filósofo, escritor aí dos 3 livros mais emblemáticos que eu já acompanhei, ele fala muito sobre essa questão da tecnologia, o quanto ela tem um poder tanto para o bem quanto para o mal. Essa era de inteligência artificial que nós estamos entrando e que ainda será melhorada, o poder que a máquina vai ter de nos conhecer, entre aspas, e de nos influenciar a ser aquela pessoa ou fazer, ter, assim, por exemplo, adquirir um determinado produto. A máquina ela vai ter o poder de criar em mim essa necessidade, e aí eu vou precisar estar muito consciente de quem eu sou para entender, eu realmente preciso desse serviço, desse objeto, desse relacionamento, desse emprego, ou eu estou sendo influenciada pelos algoritmos, pela inteligência artificial, que está criando em mim uma necessidade que não é real. Então, o Harari fala que a habilidade mais importante que nós vamos precisar no século XXI é o autoconhecimento. Para que a gente não entre, né, nas bolhas digitais, no polarismo político, enfim. A gente consegue pensar em várias áreas, mas é de realmente entender quem é a Solange, o que eu gosto, o que eu estou sentindo, o que eu preciso, quais são as minhas necessidades. Então, ele fala muito do autoconhecimento. E aí, você falando que sexualidade é corpo, qual é a relação, então, da sexualidade, o autoconhecimento, e como a gente pode trabalhar essa ferramenta para a gente deslanchar aí no século XXI? Bom, então acho que já é essa questão, né? Se sexualidade é corpo e a maior habilidade no futuro será o autoconhecimento, a gente precisa entender que a gente tem que se aproximar do nosso corpo e criar intimidade com esse corpo, né? Então, quando eu digo corpo, eu não estou falando só esse corpo físico aqui, que dá para tocar. Eu estou falando também desse corpo afetivo. Entender o meu corpo, ter autoconhecimento, é inclusive entender as coisas que eu sinto. Muitas vezes, eu trabalho com crianças e adolescentes que pequenininhos não conhecem, não conseguem nomear os próprios sentimentos. E ali, naquele momento, a gente vai trabalhando o que você está sentindo, descreva para mim como você se sente, até a gente descobrir que o que ela está sentindo é medo, é angústia, é frustração. É muito difícil você chegar para uma pessoa adulta e dizer, você consegue identificar quando você está frustrada? Quando você está
cansada, mas não cansada fisicamente, mas cansada de viver uma situação, as pessoas não perguntam isso umas para as outras e nem para si mesmas. Será que eu sei identificar quando eu estou frustrada? Muitas vezes a gente nem sabe o que significa a palavra frustração. E aí a gente não consegue identificar quando a gente se sente assim. Então, uma das coisas importantes, né? Se o autoconhecimento é uma habilidade do futuro, a gente precisa trabalhá-lo agora. Pensar o autoconhecimento agora. Não esperar chegar ao futuro para depois me conhecer. Eu preciso olhar para mim e pensar: o que eu estou sentindo agora? Eu sei nomear o que eu sinto e eu sei cuidar desse sentimento? Porque muitas vezes, vamos de novo lá, por exemplo, das crianças, né? Uma coisa que acontece muito na escola, quem é familiar de criança sabe, que volta e meia chega um recado da escola dizendo que ou a criança bateu em alguém ou a criança apanhou de alguém. Então, isso tem a ver com autoconhecimento e manejo dos sentimentos. Então, vamos supor que uma criança bata na outra. Eu preciso olhar para aquela situação e entender por que você bateu. E aí você vai descobrir que ela bateu porque ela ficou frustrada. A gente precisa ali, naquele momento, trabalhar a frustração e dizer para ela que existem outros recursos para lidar com a frustração que não a agressão física. Porque se você não conversa e não aprende a lidar com a frustração, quando você cresce, quantas vezes a gente ouve, né, os dados de que o Brasil o Brasil está em quinto lugar no assassinato de mulheres, no feminicídio. E quando você vai olhar para quem mata essas mulheres, você não pode negar que quem mata as mulheres brasileiras hoje são os seus próprios maridos, seus próprios namorados, inconformados, entre aspas, com o fim da relação. O que é isso? Então, é uma masculinidade ensinada que não aprende a lidar com sentimentos, porque homem que é homem, muito entre aspas isso, mas homem que é homem não chora, homem que é homem reprime esses sentimentos, porque externalizar sentimento é coisa de mulherzinha, né? E aí aspas novamente. Mas é importante a gente pensar que homens meninos precisam aprender a lidar com a frustração desde criança e precisam aprender a lidar com o não, por exemplo. Isso é autoconhecimento. Autoconhecer é a capacidade de entender quais coisas eu estou sentindo e como lidar com aqueles sentimentos. Tá com medo? Como é que você lida com medo? Tá cansado? Como é que você lida com cansaço? Tá frustrada? Como é que você lida com a frustração? Né? Tá insatisfeita? Como é que você lida com a insatisfação? Então, mais do que conhecer-se, é saber o que fazer com esse conhecimento que você tem de si. Então, essa é a grande sacada do futuro. É ter a habilidade de autoconhecer, mas também ter a habilidade de lidar com aquele conhecimento que você tem de você mesma. Então, acho que essa é a habilidade. Como é que eu lido com esse sentimento? Quando eu penso, eu estou me sentindo vazia, eu consigo entender como é que eu lido com os meus vazios e aprendo a não sair por aí comprando coisas para preencher o meu vazio. Eu consigo, então, usar essa habilidade de autoconhecimento para criar alternativas de lidar com os meus vazios, com as minhas dores, minhas frustrações, que não seja comprando, gastando, ou que não seja ficando vulnerável a uma propaganda que me diz: olha, você não sabia que você precisava desse objeto aqui, mas agora eu estou dizendo que eu inventei esse objeto e você precisa dele. Então, obviamente, quem produz esses objetos vai criar estratégias para que você deseje esse objeto, mas quem se conhece consegue minimamente aprender a distinguir o que eu preciso do que eu estou querendo sublimar. Então, às vezes eu compro para sublimar, então eu consigo identificar que quando eu estou frustrada, ao invés de eu comprar aquele celular de última geração, que estão me dizendo que eu preciso dele para sobreviver, eu olho e digo: bom, eu estou frustrada, eu preciso tomar um banho quente e dormir, por exemplo, né? Então, não é que você não vai comprar o celular de última geração, não é nada disso. Se você quiser comprar, também pode. Mas eu acho que a gente precisa aprender a identificar o desejo também, né? Será que eu estou desejando este celular ou eu estou desejando o que esse celular disse que vai me proporcionar? Às vezes eu compro o celular porque todo mundo tem.
E o meu desejo não é de ter um celular, mas é de ser aceito na sociedade, é de ser aceito naquele meio social. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu desenvolvo estratégias para cuidar de mim e mais eu tenho um olhar crítico no momento de comprar as ferramentas que estão sendo produzidas e disponibilizadas. Gente, eu tô aqui o quê? Sem fôlego. Do quanto alguns conceitos que... não vou dizer uma palavra aqui que é complicada. É simples, não no sentido de simplório, mas de acessível, sabe? Algumas informações que... E aí é que está o X da questão. Acessibilidade. Tudo isso que a gente está falando aqui parece ser tão... Poxa, como é que eu não percebi isso antes? Como é que essa grande habilidade do futuro, tão importante, que é construída assim, eu não preciso ter grandes recursos, como é que eu não tive acesso a isso antes? E agora que eu tenho, como é que eu vou trabalhar? Essa é assim, a minha ansiedade agora te ouvindo, e dentro da realidade que eu vivo, e aí eu vou falar, assim como você se apresentou, uma mulher que mora em uma periferia, eu também resido em uma periferia, nasci e fui criada em uma, ainda resido nela, Zona Norte de São Paulo, Jardim Peri. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de sexualidade, autoconhecimento, todas essas questões principalmente voltadas à mulher, dentro das periferias, é uma discussão, é um diálogo quase inexistente. A gente cresceu assim com muitas influências de uma religião muito hierárquica, eu vou falar da minha realidade, tá? Onde a sexualidade é um tabu, tá muito voltada ao nosso corpo, mas sexualmente falando. Mas, por exemplo, eu tenho um corpo que serve unicamente, exclusivamente para o sexo ou atender à vontade de um homem, sabe? É estereotipado, essa é a palavra. Como é que a gente vai lidando com isso? E aí eu queria que você falasse especificamente para essa população periférica de mulheres que às vezes vai falar sobre isso, é um tabu muito grande. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, gente. As meninas, né, Elaine e a Dai, que desenvolvem esse projeto aí da Vulvárias, deram uma palestra em 2019 e eu estava com 31 anos e foi a primeira vez que eu ouvi dizer que existe vários tipos de vulva, por exemplo. O corpo da mulher, né, são vários corpos diferentes, porque na minha mente eu ainda tinha a imagem lá do órgão feminino, aquela imagem infantilizada, porque pouco me olhava para o meu próprio corpo físico. Imagina todas essas questões de que o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, fora assim, os sentimentos negativos, geralmente a gente costuma reprimir. Mas por que você está com raiva? Não pode ficar com raiva. Não é geralmente assim que a gente vai aprendendo? Ai, você está bravo, que coisa feia. E a gente vai sendo reprimidas em todos os âmbitos, seja no corpo físico, seja no psicológico. Então, Elaine, como trabalhar isso, sabendo que essa é a habilidade do futuro? Como nos apoderar, sendo pessoas periféricas, que têm uma narrativa diferente dessa parte da sexualidade? E como abrir o diálogo para isso? Eu acho que tem algumas coisas, né, que você trouxe, Sol, que é muito importante a gente pensar. Então, acho que a erotização do corpo de pessoas periféricas, e aí eu vou dizer, a erotização do corpo de meninas e mulheres negras, em especial, né? Então, existe aí um olhar para o corpo dessas meninas e mulheres como um corpo erótico, um corpo que está erótico no sentido de um corpo que está disponível para o sexo. Né? Então, quando olha-se para o corpo de meninas e mulheres negras, pensa-se que esse corpo está ali, é um corpo voltado para o desejo sexual. Vou dar um exemplo. A primeira novela que teve uma mulher negra como protagonista, ela se chamava Da Cor do Pecado.
E esse termo da cor do pecado, ele vem muito para dizer que é o modo como os portugueses enxergavam as africanas aqui nesse território brasileiro, dizendo que o corpo dessas africanas tem uma cor que convida a pecar, a viver o pecado da luxúria, né? O pecado do sexo. Então, só que aí a gente está chamando de sexo algo que, na verdade, foi estupro, né? Foi um estupro realizado no corpo dessas mulheres. Estou dizendo isso porque hoje as periferias da cidade de São Paulo, majoritariamente, são formadas por pessoas negras. Então, a gente precisa olhar para a periferia e entender que existem brancos periféricos? Existem sim. Existem indígenas que vivem nas regiões periféricas, sim, e vivem em regiões que são deles, e que houve e há um extermínio da população indígena também, e uma coisificação do corpo indígena. Existem pessoas pessoas asiáticas, sim, também existem, mas a maioria da população que vive em regiões periféricas da cidade de São Paulo, e aí não sou só eu que estou falando, porque o IBGE também traz dados para a gente, a Rede Nossa São Paulo, vai dizendo do quanto as periferias da cidade de São Paulo são formadas majoritariamente por pessoas negras e as famílias são chefiadas majoritariamente por mulheres negras. Então, quando a gente olha para a erotização do corpo da mulher negra, a gente está falando de uma questão que é pulsante nas periferias, né? E aí, uma outra coisa que tem é que a educação na periferia, muitas vezes, né? E aí eu estou falando educação, as escolas, né? Muitas vezes as escolas, os centros de criança e adolescente, as grandes empresas, né? Os grandes sistemas que produzem cursos profissionalizantes, eles vão pensar numa priorização da educação da população periférica para prepará-las para o mercado de trabalho. Então, vai preparar essas pessoas para o mercado de trabalho e não interessa ao mercado que essas pessoas conheçam seus sentimentos. Então, o autoconhecimento, muitas vezes, não é colocado numa grade escolar, não é colocado dentro de um curso profissionalizante, né? No máximo, um autocuidado que você vai aprender é ginástica laboral, que é para você produzir mais, para o seu corpo não enferrujar, né? Para você continuar trabalhando e enriquecendo alguém. Então, na verdade, quando a gente vai pensar em sexualidade, pensar em autoconhecimento e populações periféricas, é importante a gente pensar que nós precisamos criar narrativas, criar projetos, atividades, ações para o autoconhecimento. E vários projetos estão sendo criados, né? Existem aí grupos de psicanalistas que fazem, né? Tem um projeto na Zona Leste chamado Perifanálise, que aí é um grupo de periféricos analistas, que são psicanalistas que vão promover esse processo com a população periférica. Existem outros grupos, outros coletivos e movimentos que estão promovendo yoga, né? Kemetica Yoga, que aí é a yoga africana, que vai promovendo conhecimento do ciclo menstrual, tudo isso nas periferias. E por que a gente precisa disso? Porque se a gente não se conhece, a gente não se protege, não se cuida. E a gente não consegue entender narrativas saudáveis de lidar com os nossos sentimentos. Então, nas periferias, eu percebo um grande movimento de pessoas criando espaços para promover o autoconhecimento, mas isso precisa estar inserido no posto de saúde também, na escola também, nos cursos profissionalizantes também. Não é o autocuidado, não tem que ser só ginástica laboral para eu conseguir ser operadora de caixa. Eu preciso também cultivar dentro de mim o desejo e o direito de meu corpo ocupar outros espaços. Como, por exemplo, o meu corpo ocupa a USP hoje. E o quanto, ao longo da minha infância e adolescência, eu fui aprendendo que o meu corpo não deveria ocupar aquele espaço. E hoje, sendo educanda, aluna daquele espaço, no curso de doutorado, isso me traz um outro significado. Isso faz com que eu entenda o quanto o meu corpo, conforme eu fui me autoconhecendo e conhecendo o mundo, eu fui pensando, eu quero estar ali, onde me disseram que eu não estarei. Isso também é sexualidade, porque faz parte do meu desejo, mobiliza meu desejo, né? E aí a gente, autoconhecendo, a gente consegue olhar, inclusive, para o nosso corpo e falar com muita tranquilidade. Ah, a minha vulva é assim, assim, assado. E aí a outra vira e fala assim, nossa, menina, mas a minha vulva é muito diferente da sua.
A gente fala de vulva e não está falando de sexo, porque a vulva ela não existe única e exclusivamente para o prazer sexual. Ela também existe para o autoconhecimento, para fazer xixi, para menstruar, para viver várias outras coisas, né? E que não só um sexo penetrativo. Né? Então, quando a gente conhece o nosso corpo e sabe lidar com aquele desejo que aquele corpo tem, a gente também vai criando a possibilidade de cultivar mais desejo e mais desejo. E a gente vai aprendendo que o nosso corpo é infinito no que diz respeito a desejo e não dá para limitar. Porque quando a gente olha para a periferia, a gente pensa que o desejo é limitado, né? Mas não é. Né? Tá você aí na periferia do extremo norte, eu aqui no extremo sul, existe alguém no extremo leste, oeste, centro, que vai também trazendo o quanto a gente deseja. E se desejo é corpo, desejo também faz parte da nossa sexualidade. Nossa, é incrível. Olha aí, gente, quem quer fazer um projeto super inovador é levar autoconhecimento para as escolas, para os postos de saúde, lugares que estão mais engessados, né, são estruturas mais antigas e que, de repente, a gente pensa, poxa, o que eu vou inovar aqui? Só levar autoconhecimento, olha que interessante. Bom, você já deu aí algumas dicas, né, eu ia falar para você, dar algumas referências para as pessoas que, eu quero trabalhar essa minha habilidade, minha sexualidade, autoconhecimento, você já deu algumas dicas, se você tiver algumas outras, e aí também falar um pouquinho do seu trabalho, onde as pessoas podem te encontrar, como é que pode ter acesso ao seu material. Bom, acho que uma dica, né, muito importante é pratique o autoconhecimento todo dia. Todo dia, tente identificar qual foi o sentimento predominante naquele dia. Como é que o seu corpo se sentiu naquele dia? E pensa quais foram as estratégias que você usou para lidar com aquele sentimento, para lidar com aquele movimento do corpo, né? Parece uma bobagem, mas não é. Porque chega no final do dia, eu pergunto, né, para as pessoas com quem eu faço atividade. Eu falo, e aí, pessoal, qual foi o sentimento que predominou essa semana? Aí a pessoa me diz, sei lá, não sei. Quando a gente fala sei lá, não sei, significa que eu também não sei nomear. Ou foram tantos sentimentos que eu nem sei se eu dou conta de te explicar. Então, é muito importante a gente praticar o autoconhecimento dessa forma, né? E como eu tinha dito, né, eu trabalho, então tem a Vulvárias, eu trabalho em 2 projetos, em um idealizado pela Dayana Almeida, que é a Vulvárias, e aí a gente está no Instagram e no Facebook, @Vulvárias, VULVARIAS, Vulvárias, né, nesse projeto, que produz materiais educativos para pensar a diversidade de vulvas, e eu também trabalho num projeto chamado Sexualidade Aflorada, então é @Sexualidade Aflorada, que também vai pensar a sexualidade com foco nessa questão do autoconhecimento, autocuidado e autoamor de crianças e adolescentes. A gente não fala sobre sexo, a gente fala sobre sexualidade. E a gente fala de corpo, autoconhecimento e autoamor. Esses são os canais que a gente pode seguir conversando. Gente, primeiro agradecer, Lânia, pela disponibilidade de estar aqui, de fazer essa troca, de nos passar um pouquinho de conhecimento, né? A partir disso nós vamos desenvolver aí nosso autoconhecimento, agradecer você que está nos acompanhando, dizer que o futuro já chegou, nós já podemos vivenciá-los, só precisamos explorar e aumentar mais essas nossas capacidades e habilidades futuristas, e que exatamente isso que a Elaine falou sobre a questão da tecnologia não está relacionada só a robôs, a parte mecânica, é o nosso corpo, é como a gente se vê, como a gente se enxerga e como a gente se porta. Então, quer ser uma pessoa futurista, viver essas realidades futuras, começa a olhar para si. Gente, muito obrigada. Elânia, é assim, né, que se fala? Isso, Elânia. Mais uma vez, muito obrigada, gente. Nós vamos deixar aqui todos os contatos que ela passou, as dicas, vocês podem acessar tanto pelo canal do Voicers, quanto pelo delas.
e a gente quer deixar esse diálogo aberto. Se você tiver perguntas, quiser compartilhar a sua história, vai deixando aqui, que a gente vai ter o prazer de respondê-los. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada pelo convite, Sol. Obrigada a você, gente. Olha, quanto conhecimento, mulher, meu Deus do céu. Não poderia ter sido melhor, assim. Perfeito, muito obrigada mesmo.